Bom, esses dias fazendo um estudo sobre alguns processos, eu notei que muitos gestores e também muitos colaboradores ainda têm uma grande dúvida sobre o que é uma ação preventiva e uma ação corretiva. Então, nós resolvemos criar um conteúdo que vai te explicar o passo a passo para você conseguir identificar o que é ação corretiva e ação preventiva e também a melhor metodologia para você poder aplicar esses processos aí na sua empresa. Fala gestores, Luciano Oliveira do canal Papo de Qualidade e como nós já citamos anteriormente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ação preventiva e ação corretiva. Pode até parecer um termo bem simples, mas muitos gestores e colaboradores acabam confundindo o que é uma ação corretiva e uma ação preventiva. Antes de mais nada, é ideal a gente entender que também existe a parte da ação imediata ou ação de disposição. E aí você pode estar se perguntando, além da parte de ação corretiva e ação preventiva, nós vamos ter que verificar um outro termo? Isso pode acabar confundindo. Calma, pode ficar tranquilo que nós vamos usar um exemplo bem prático para poder explicar para vocês o que é ação imediata, ação corretiva e também ação preventiva. Bom, gestores, então a gente vai usar um processo bem simples para vocês entenderem. Esse processo aconteceu em uma tecelagem que nós trabalhávamos. Ou seja, uma empresa que produzia tecidos que tinha algumas máquinas denominadas teares. Nós vamos até deixar a foto aqui para que vocês possam conhecer um pouquinho melhor. Nessa empresa tinha 78 teares, esses teares produziam os tecidos, esses tecidos eram retirados da máquina assim que completavam 1000 metros de produção. Então, esses tecidos eram levados para alguns setores e ficavam aguardando a parte de revisão. Ou seja, antes de fazer o tingimento, a lavagem desse tecido, esses tecidos eram revisados para ver se eles estavam dentro de um padrão de qualidade. Era feita uma inspeção da qualidade nesses tecidos. Ao ser feita uma inspeção da qualidade, o pessoal acabava verificando o tear que era marcado, o último tecelão que passou, o horário que foi retirado desse rolo. Então ali o inspetor ele fazia toda essa parte de análise, marcava em uma planilha e colocava esse tecido para poder inspecionar na máquina. Então dentro dessas inspeções, um dos inspetores começou a notar que a cada 1 metro vinha um corte de tecido. Então o inspetor começou a analisar que era um corte bem padronizado, ou seja, ele tinha sempre o mesmo tamanho e vinha sempre após passar 1 metro de tecido. E aí o inspetor resolveu chamar a equipe da qualidade, a equipe que trabalhava em loco ali, mais denominada a equipe do sistema de gestão da qualidade. Nós fomos lá verificar, conseguimos constatar também esse problema e aí chamamos a parte do gerente da qualidade. Pedimos também para que o inspetor fizesse o levantamento de qual que era o tear, porque vinha sempre marcado no rolo, e nós conseguimos verificar qual que era o tear. E aí nós fomos com toda a equipe lá no tear e fizemos a parada desse tear para poder verificar. Se a gente for avaliar, nós vamos usar isso como ação imediata ou ação de disposição. Por quê? Porque nós resolvemos parar a máquina para que esse problema não continuasse acontecendo, caso ele estivesse acontecendo naquele momento. E aí a equipe fez uma pré-desmontagem desse tear para poder analisar e foi constatado que dentro do cilindro tinha caído provavelmente uma tesoura, que o tecelão não se atentou e caiu dentro do cilindro, e aí essa tesoura ficou presa. Ou seja, a parte da tesoura, a lâmina, acabou ficando fixa no cilindro e a cada volta que o cilindro dava, que passava dentro da parte do tecido, ele acabava fazendo um corte. Então foi parada essa máquina, foi feita a ação imediata e foram verificar quais os danos que tinha causado a essa máquina. Com a máquina parada, a parte da manutenção, a parte mais técnica, começou a verificar quais os danos que tinham causado a esse cilindro e notaram que a parte da borracha do cilindro estava totalmente danificada. Então a equipe teve que retirar esse cilindro da máquina e fazer um processo de manutenção. Esse processo de manutenção, ou seja, de tratamento do dano que essa tesoura causou no cilindro, nós vamos colocar como ação corretiva. Ou seja, foi estudado por uma parte técnica, foi notado o dano e aí foi feito o tratamento, a ação corretiva desse dano que foi feito nesse cilindro. Então demorou ali mais ou menos 2 horas, foi retirada a borracha e foi feito um novo emborrachamento desse cilindro. Foi colocado na máquina novamente e foi finalizada a ação corretiva. E aí, o gerente, preocupado com todos os processos que estavam acontecendo, ele pediu para que fosse checado todas as máquinas. Como eram 78 teares, ele pediu para parar tear por tear e fazer uma inspeção para ver se não tinha nenhuma tesoura causando esse problema também nos demais teares. E futuramente também, ele pediu para que no checklist, que era feito semanalmente pela parte mecânica, fosse colocado um item que tinha que ser checado esse cilindro. Então, a cada semana, ao fazer a inspeção, o próprio mecânico ele verificava, ele pegava, fazia uma pré-desmontagem da máquina e checava cilindro por cilindro da máquina. Então, nós podemos denominar essa última ação como ação preventiva. Aconteceu em uma máquina, foi usado como exemplo para todas as máquinas e foi colocado dentro do checklist para que fosse checado de tempos em tempos. Então, quando a gente começa a analisar esse processo, a gente começa a entender de uma forma mais simplificada o que é ação imediata, o que é ação corretiva e o que é ação preventiva. Então, só para que a gente possa entender e também aplicar na prática, nós vamos citar para vocês
vocês e recapitular esses 3 tipos de ações. Bom, a ação imediata, ou a ação de exposição, ela é o primeiro processo a ser tomado assim que o problema acontece, para que ele possa ali, na hora, já poder parar esse problema e também não deixar que esse problema venha continuar acontecendo. Então é a mesma coisa de você estar dirigindo o seu carro e você perceber que o pneu do seu carro está furado. Primeira coisa que você vai fazer é parar para você poder checar e você verificar qual a ação a ser tomada. É a mesma coisa da máquina. Ao determinar também a máquina e verificar o problema que estava ocorrendo, o primeiro passo foi parar a máquina para poder ver se realmente esse problema estava acontecendo nessa máquina. Isso nós podemos determinar como ação imediata ou ação de disposição. Bom, a ação preventiva, ela já tem a ver com verificar o problema ocorrido, os danos que esse problema causou e também fazer a tratativa desse problema ou a tratativa desses danos que ocorreram dentro da máquina ou dentro do processo. O pessoal acaba confundindo muito a ação preventiva com corretiva. Quando acontece o problema, não tem como ser uma ação preventiva, tá, pessoal? É ideal a gente entender que aconteceu o problema, ele já automaticamente já se torna uma ação corretiva. Então, por exemplo, quando aconteceu o problema, a ação já se tornou ação corretiva. Foi feita a primeira ação que foi para a máquina, a segunda ação que foi a ação corretiva de analisar, verificar e tratar os danos que ocorreram. Aí foi colocada a máquina novamente em processo ali de produção e aí partiu para a terceira parte, que é a parte de ação preventiva. A ação preventiva ela pode ser feita de 2 formas, tá? A ação preventiva pode ser feita você adquirir um maquinário ou um processo novo e você fazer todo um estudo e você verificar quais os pontos ali críticos, como a parte de manutenção, a parte de processos e os possíveis problemas que podem ocorrer. E aí você monta um checklist, você monta um procedimento correto para que não aconteça nenhum problema. Isso é uma ação preventiva. Caso aconteça algum problema, por exemplo, aconteceu um problema em uma máquina, você tem 77 máquinas iguais também ali no seu processo produtivo. Você pega esse exemplo que ocorreu, essa não conformidade que ocorreu, e você começa a colocar também a avaliação nessas outras máquinas, para que não venha acontecer esse problema nas outras máquinas também. Bom, gestores, então para a gente finalizar, é muito importante você entender como funcionam esses 3 conceitos e também aplicar esses conceitos na sua empresa. Só para a gente recapitular. A ação imediata é a ação que você vai tomar para o problema não continuar acontecendo naquele momento. A ação corretiva é a ação que você vai tomar para tratar o dano que ocorreu ali naquele momento, para que esse dano não venha a continuar trazendo problema para sua empresa. E a ação preventiva é a prevenção que você vai fazer como exemplo para que aquele problema não ocorra em outras máquinas ou em outros processos. Bom, gestores, espero que esse conteúdo tenha contribuído de alguma forma para sua empresa. Se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que nós vamos ter o maior prazer de responder para vocês. Se possível, segue nosso perfil no Instagram, @papo de qualidade. Lá nós colocamos conteúdo diariamente para vocês. Já deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e também deixa aqui nos comentários possíveis temas para que a gente continue trazendo conteúdo cada vez mais técnico para vocês. Muito obrigado e eu te vejo na próxima.